e de maneira automática, eu tenho a criação de uma série de importações, de atrelamentos, de links com assemblies específicos de bibliotecas do .NET. Isso aí é empírico, é atômico. Eu preciso ter isso sempre no meu desenvolvimento. Então essas linhas que eu achurei aqui da 1 a 5, elas são linhas que vêm marcadas. É claro que eu não vou utilizar todas elas aqui num programa básico em C#, porém elas vêm colocadas já como automáticas para o meu desenvolvimento. Respeito isso, deixo isso dessa forma, não vou fazer alteração alguma aqui, não tenho por que fazer isso, certo? Depois disso, o meu primeiro elemento que eu vou estudar, só retornando aqui, ele usa essa cláusula using, que é chamada de cláusula para importação, para uso de uma biblioteca. Então o using consegue referenciar um assembly, certo? Pode ser um assembly do .NET nativo ou pode ser um assembly que eu criei. Nós vamos criar um assembly nosso no curso, uma biblioteca de funcionalidades, enfim, uma biblioteca com recursos que nós vamos utilizar dentro de um projeto nosso, ok? Ele usa essa cláusula using para isso. Depois disso, eu tenho aqui um namespace. O namespace ele é utilizado dentro do meu assembly para definir um espaço lógico, certo? Aonde um número de classes e de recursos estarão disponíveis para o meu desenvolvimento. No início, isso é um pouco mecânico, ou seja, o meu namespace ele aparece de maneira também atômica, ou seja, eu vou utilizar um nome aqui Hello World, mas com o decorrer do curso vocês vão entender o que eu quero mostrar com relação a esse namespace. Ele é uma denominação, por enquanto, de organização, ou seja, do meu software. Ele consegue organizar a minha biblioteca, digamos assim, o meu assembly executável, de uma forma lógica. Mais para adiante no curso, eu vou mostrar outras formas de organização utilizando esse assembly. Então, eu peço para vocês que tenham um pouco de paciência com relação a isso, porque esse assunto se estende muito com o tempo. Depois disso, eu tenho aqui uma denominação classe. Uma classe pode ser denominada como uma estrutura, onde dentro dessa estrutura eu vou ter uma série de recursos também, novamente. Esses recursos serão divididos em métodos, propriedades e outros recursos que nós vamos ver durante o curso, certo? Por enquanto, entendam o curso como uma representação clara, é lógico, não abstrata, de um objeto, certo? Seria necessário aqui um curso de orientação objeto para entender tudo isso que representa uma classe. Mas é lógico, contando com que vocês já tenham uma ideia do que significa uma classe, eu vou ter uma classe com um método principal. Esse método principal em C#, a gente chama, ele possui uma declaração com um nome fechado, específico, que é utilizado dessa forma, que é uma classe do tipo estática, nós vamos ver o que significa isso. Uma classe que ela possui uma declaração void, certo? E com o nome main. E aqui ela possui um array, ou seja, uma coleção de strings como argumentos, que podem ser passados nessa execução. Para início de conversa, eu peço que vocês podem ignorar isso aqui, certo? Esse string args aqui. Não tem por que se preocupar com isso agora. Apenas vamos tentar entender aqui o que significa o void main aqui, que isso aqui é o principal. O static a gente vai ver classe estática depois, mas primeiro vamos entender aqui o que significa um void main. Quando eu tenho essa keyword void aqui, significa que eu vou ter uma execução de um método, certo? Isso aqui é um método, e que eu não vou ter retorno algum. Ou seja, ele é um método atômico de execução. E o main, ele é uma keyword que define que esse método é o principal, ou seja, ele vai ser o ponto de entrada também, o entry point. Um recurso bem interessante que apareceu agora no Visual Studio 2012 de maneira bem diferenciada é o look and feel da tela, enfim, que é bem interessante, como ele mostra a solução. E esse aqui, sempre Solution Explorer, é a minha guia onde eu consigo ver esta referência, certo?
e eu consigo verificar aqui quais são os meus métodos disponíveis. Ok? Isso é bem interessante. Aqui ele diz para mim que esse programa é uma classe, né? E assim eu posso procurar dentro da minha ferramenta, eu posso fazer uma pesquisa e analisar o que está sendo mostrado em tempo de execução. Bom, mas deixa eu tentar entender um programa básico então para execução em C#. Eu quero fazer um Hello World aqui. Como eu estou utilizando o console application, ou seja, estou fazendo uma aplicação de console, eu tenho como fazer um build, ou seja, compilar o meu código, ou eu tenho como executar, como fazer um debug. Eu tenho no menu build, aqui em cima, como fazer um build dessa solution. Aqui eu dou para vocês o primeiro atalho, então, que vocês certamente vão decorar, o Ctrl+Shift+B. Vocês vão usar muito isso. Se eu der um build solution, ele vai construir essa solução. Então, ele chamou o compilador. Aqui ele dá a linha de compilação, certo? Ele me dá um warning aqui já da geração do meu assembly. Tá? Sem problema nenhum. Ele está me dizendo que eu posso ajeitar aqui como 1.0 ponto asterisco. Na formatação padrão dele. Sem problemas. Dou um build na solution. E ele consegue aqui, então, gerar dentro de um diretório específico, certo? Um executável. Esse executável, se eu pegar a pasta onde ele está, eu verei, então, na pasta o que foi gerado por essa compilação. Aqui eu tinha a pasta primeiro da minha solution. Dentro da minha solution, ele cria o arquivo da própria solution, cria uma pasta com o meu projeto. Ele tem um arquivo do meu projeto, chamado csproj. Aqui ele vai ter então a pasta binário, debug, e aqui no debug eu vou ter então uma série de arquivos gerados, certo? Eu tenho um arquivo de configuração, um XML com as propriedades, enfim, desse meu software, ok? Aqui eu vou ter o meu executável, a minha própria aplicação, certo? Se eu executar essa aplicação, ele vai abrir e fechar rapidamente. Não sei se você consegue ver. Por quê? Ele é um entry point, um programa que está vazio, não tem nada dentro, e eu não tenho esse ponto de parada com ele. Se eu desejar escrever alguma coisa, eu vou colocar então, utilizar o console.write ou o writeLine. Certo? Um stream para que ele escreva uma informação ou escreva e dê um enter no final, certo? Termine a linha de execução. Se eu utilizar um writeLine, por exemplo, você vai verificar que ele vai, através da minha compilação, Ctrl+Shift+B, gerar o executável novamente, certo? Se eu for executar aquele código na minha pasta, ele vai ter um comportamento específico. Ou eu posso utilizar a ferramenta de debugging, ou seja, eu vou fazer com que o Visual Studio execute esse software e que ele controle linha por linha a minha execução. E isso é um recurso bastante interessante, porque eu posso parar a execução num determinado ponto. Por exemplo, se eu quiser parar a execução na minha linha 14, eu coloco o chamado breakpoint, certo? O ponto de parada, e ele vai executar a minha aplicação através desse start, ok? O start vai executar, quando chegar nessa linha, ele vai parar a execução, certo? Eu tenho aqui como verificar o meu output, que é uma série de informações que são geradas pelo .NET, ok? E o software está parado aqui. Nesse ponto, eu vou então utilizar algumas teclas que eu vou mostrar para vocês agora, para poder continuar com essa minha busca. Se eu passar o mouse sempre em cima de objetos, por exemplo, variáveis, ele vai mostrar esses valores para mim, eu já mostro isso. Porém, ele dá um breakpoint nesse ponto.
Se eu quiser que esse código execute, eu aperto F5 novamente, certo? E F5 é o atalho para esse meu start aqui. Se eu der um F5, ele vai iniciar a execução, vai parar naquele breakpoint. Se eu der F5, ele vai correr novamente. Eu tenho alguns recursos para ele pular uma linha, para ele pular para a próxima linha, para ele pular para dentro de um outro método. A gente vai vendo isso com o decorrer do curso. Vamos deixar assim por enquanto. Ou eu vou executar diretamente aquele executável, que na realidade vai bater a execução do software dessa forma. Por que ele abriu e fechou? Veja bem, eu executo aqui o start, ele abriu e fechou. Porque eu simplesmente estou escrevendo o Hello World no meu console e não estou parando com a execução desse meu software. Para isso, eu preciso colocar um outro comando, que é o read. Pode ser o read key, ele tem uma série. Sempre que você for clicar ponto alguma coisa dentro de um recurso, ele vai abrir através desse recurso chamado IntelliSense, todas as propriedades e métodos disponíveis para aquela biblioteca, certo? E ele tem aqui uma série. A gente vai ver algumas dessas aqui durante a execução do nosso curso. Vamos só iniciar aqui com o readKey para você entender. Isso aqui é um método readKey, em que ele tem algumas informações que ele pode retornar ou uma execução empírica dessa forma, certo? Aonde quando eu executar esse comando, ele vai escrever Hello World na tela e vai ficar guardando por uma tecla a ser clicada. Ou seja, é como se fosse um prompt de DOS mesmo. Eu utilizo isso pouco em .NET, não, você pode utilizar muito dependendo de um projeto, né? Às vezes o projeto ele é um projeto que tem uma lógica, por exemplo, digamos, de teste, digamos assim, dentro de uma estrutura específica, e eu preciso, dentro dessa estrutura de teste, realizar uma série de buscas de informações para essa sintaxe. O importante é a gente entender aqui o apoio que a ferramenta pode me dar, certo? Então, sempre ao clicar nessa linha cinza no lado esquerdo da minha tela, eu tenho um ponto de parada, um breakpoint. E eu tenho controles que eu vou... Eu até dou a dica, assim, eu dei uma pesquisada na ferramenta, uma navegada mesmo pelos menus, porque aqui tem muita coisa que pode ajudar vocês a entender essa estrutura de execução. É lógico, a gente vai ver a maioria dessas propriedades com o decorrer do curso, né? Mas você já pode ir dando uma olhada nisso para tentar entender um pouco o que essa linguagem toda quer dizer. Aqui no output eu tenho sempre informações importantes, principalmente quando eu tenho erros de compilação. Deixa eu gerar um erro de compilação aqui. Coloquei aqui uma letra qualquer. E eu vou dar um build. Então eu tenho no output aqui que o projeto falhou na execução. Ou seja, ele esperava ali um ponto e vírgula para poder entender essa instrução. Na realidade o ponto e vírgula é sempre utilizado no final da linha, nessa sintaxe. A gente vai ver isso na próxima aula, como funciona essa estrutura do projeto em C#. Eu mostro para vocês com toda a calma e toda a cautela, certo? Por enquanto, vamos entender o nosso Hello World bem como ele é feito em desenvolvimento de software. A gente tenta montar a estrutura básica para chegar nele e mostrar como ele funciona, certo? Na próxima aula, então, a gente retorna com o desenvolvimento do curso. Por enquanto é isso, agradeço a atenção de todos e até logo. Valeu!